Receber um elogio é algo que nos enche de alegria. Às vezes, quando se é elogiado, dependendo do temperamento, os tímidos ficam um pouco sem graça, mas ficam satisfeitos, ficam alegres em receber um elogio. Mas há elogios e elogios. Os elogios mais comuns de se fazer e também de se receber são os elogios quanto à beleza, à simpatia, à educação, à inteligência. Esses são os elogios que comumente são feitos às pessoas. Mas, dentre os elogios, os mais marcantes são aqueles elogios que são feitos a uma criança. E dentre os elogios feitos a uma criança, talvez o mais marcante destes elogios, o mais poderoso, aquele que realmente fica na mente, no coração, que impressiona a criança que o recebe, é quando alguém diz: você se parece com seu pai. Como você se parece com seu pai? Que filho, que menino em especial não quer se parecer com seu pai? A coragem do pai, a inteligência do pai, a força do pai e tantos outros atributos que os filhos enxergam nos seus pais, a sabedoria do pai. Esse é um elogio muito poderoso, dizer ao filho que ele se parece com o seu pai. Eu quero concentrar a nossa meditação na bem-aventurança do 9º versículo que repetimos na leitura. Essa bem-aventurança, nela há um grande elogio para o cristão. Talvez o maior elogio que se possa fazer a um cristão. Dizer a este cristão que ele é um filho de Deus e que se percebe isto na vida dele, que ele é um filho de Deus. É isso que Jesus nos diz. Mas por que alguém nessa bem-aventurança é chamado de filho de Deus? O que é que desperta este elogio, o que desperta essa identificação como filho de Deus? Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A semelhança com o Pai Celestial, nós podemos dizer o DNA divino, a marca, o reconhecimento, a identificação com Deus como nosso Pai Celestial. A marca é reconhecida naqueles que se empenham na promoção da paz, daqueles que promovem a paz, daqueles que ajudam na paz. Deus é o Deus de paz, não o Deus de confusão, não o Deus de guerra. Deus anuncia por meio dos anjos, por ocasião do nascimento de Jesus, paz na terra entre os homens. Zacarias, no seu cântico, assim proclamou a respeito de Jesus, da missão de Jesus, que Jesus veio para dirigir os nossos pés no caminho da paz, como missão do Filho de Deus. Jesus, após a ressurreição, quando estão reunidos os discípulos, amedrontados, com medo dos judeus, Jesus se manifesta entre eles e lhes diz: paz seja convosco, paz seja convosco. Nós podemos fazer muitas coisas, e fazemos muitas coisas como cristãos, que são importantes e que testemunham a nossa fé. Podemos orar, podemos pregar, podemos auxiliar os necessitados com os recursos materiais. Todas essas coisas são importantes, mas a promoção da paz é aquela que remete imediatamente à nossa semelhança com o nosso Pai Celestial. Por isso Jesus diz: bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque neles a semelhança com o Pai Celestial será percebida de imediato. Este é o melhor elogio que um cristão pode receber, ser chamado filho de Deus. Mas quem são os pacificadores? O que é que um pacificador faz? Qual é a missão? Como opera um pacificador? Por que a pacificação aparece como algo tão essencial, tão fundamental no ensino de Jesus, ao ponto de ser mencionado dentre as bem-aventuranças?
Antes de tratar dessas questões, eu gostaria de desfazer 2 equívocos que são muito comuns quando nós mencionamos o tema da pacificação e mencionamos a figura do pacificador. Esses 2 equívocos são os seguintes. Em primeiro lugar, um pacificador não é um acomodado, não é um cristão acomodado. O pacificador é sim alguém incomodado, mas não é de modo algum uma pessoa acomodada. Acomodação é passividade, é conformação, muitas vezes a uma vida de conflito, pela falta de coragem em se enfrentar o conflito e se buscar uma solução melhor para ele. O mundo está cheio de gente que se acomodou à guerra, se acomodou ao conflito, se acomodou à luta. Gente que não acredita mais na paz, conformou-se com a ofensa, resignou-se diante da agressão. São pessoas que dizem, não adianta tentar, a vida é assim mesmo, vamos tentar apenas sobreviver em meio aos conflitos. Em segundo lugar, o pacificador não é um covarde. A busca da paz, o esforço pela paz exige o oposto da covardia, exige justamente a coragem. O covarde é aquele que teme o conflito, muitas vezes sacrifica a sua própria dignidade humana, a sua dignidade de pessoa, para não enfrentar o conflito. Covarde não é apenas aquele que teme o conflito, mas também, muitas vezes, é aquele que provoca o conflito porque tem outros medos e não tem coragem de enfrentar diretamente esses medos e prefere a agressão. Este é o covarde, não é de modo algum um pacificador. Mas, positivamente, então, quem são os pacificadores? Estes que são e serão chamados sempre de filhos de Deus. Em primeiro lugar, pacificadores são aqueles que sabem, têm consciência e conhecimento onde é que começam todas as guerras, onde é que está a fonte, a origem de todas as guerras. Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Outra passagem bíblica, Tiago capítulo 4. De onde procedem as guerras e brigas entre vocês? Pergunta Tiago. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. É no coração que primeiro nós perdemos a paz. É no coração que surgem os planos de vingança. É no coração que o ódio se instala e é no coração, num coração adoecido, que nasce a violência, nasce a guerra, nasce o conflito e guerra perpetuam-se num coração adoecido. E Jesus assim identificou, assim como Tiago. Um pacificador é, antes de tudo, alguém que está em paz consigo. Alguém que está em paz consigo. É alguém que teve o próprio coração pacificado por Deus, pelo Espírito de Deus. Todos os conflitos externos são filhos de algum conflito interno, ou seja, do nosso coração, que não foi devidamente pacificado. O grande tratado de paz só pode ser assinado neste foro interno, ou seja, no foro do coração, da intimidade, assim escreveu Emmett Fox. Pacificadores são aqueles que conhecem, sabem onde as guerras começam. Em segundo lugar, pacificadores são aqueles que trabalham pela paz. Veja que Jesus não disse, nesse texto que nós lemos, bem-aventurados aqueles que amam a paz. Mas Jesus diz, bem-aventurados aqueles que promovem a paz. É isto que um pacificador faz, ou seja, ele promove a paz. Jesus também não disse, bem-aventurados aqueles que não arrumam confusão com ninguém, que nunca enfrentam nenhum conflito, mas Jesus está dizendo, bem-aventurados aqueles que ajudam a resolver os conflitos, aqueles que enfrentam os conflitos buscando uma solução. Pacificadores são aquelas pessoas que sabem que é preciso trabalhar em favor da paz, que é preciso gastar a sua energia em favor da paz. Pacificadores sabem que há um preço a ser pago pela obtenção da paz. Bonhoeffer, teólogo alemão,
luterano foi executado pelos nazistas, e foi ele quem escreveu: os pacificadores hão de carregar a cruz com seu Senhor, pois foi na cruz que se fez a paz. Ou seja, há um preço a ser pago pela paz. A posição dos pacificadores, entretanto, ou seja, daqueles que trabalham pela paz, não é nada fácil. Se você já viveu a experiência de tentar pacificar um conflito, você sabe como isso é difícil. Os policiais que são chamados para atender conflitos de casais sabem como isso é difícil. É comum que os dois que brigam entre si se voltem contra o pacificador. Isso não é nada incomum. Ou seja, o pacificador tem muito trabalho e sabe disso. Pacificar exige esforço, exige abnegação. Pacificar exige doação do tempo, da energia, da boa vontade, da capacidade de escuta. Tudo isso é exigido do pacificador. Mas talvez, com tudo isso que eu disse, você esteja mais para desistir de ser um pacificador do que para sê-lo. Se ser um pacificador dá tanto trabalho, por que eu devo ser um pacificador? Será que vale a pena ser um pacificador? Vale a pena candidatar-se na causa da paz? Vale a pena. Vale a pena pelas seguintes razões: os conflitos, eles roubam a nossa alegria e a nossa energia. Que cônjuge, que marido, que esposa volta para casa com alegria quando nela, na casa, reinam as brigas, os conflitos? Quem vai com alegria para o trabalho quando sabe que aquele trabalho é um verdadeiro campo de guerra, verdadeiro campo de batalha? Quem participa dos trabalhos da igreja com alegria quando sabe que o que reina na igreja são conflitos? Quem exerce algum ministério com alegria? Fato é que os conflitos roubam a nossa alegria. Viver numa situação crônica de conflito exige um gasto enorme de energia. Energia que deveria, poderia ser aplicada em causas nobres, em causas importantes, em coisas realmente valiosas, mas é desperdiçada nos conflitos. Não conheço ninguém que, diante de um conflito prolongado, não apresente os sintomas de cansaço, de desânimo diante da vida. Em segundo lugar, vale a pena ser um pacificador, porque os conflitos, eles mancham o nosso testemunho como cristãos. Veja o que Jesus disse em João 13,35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quantos são aqueles que se desiludem ou que se desiludiram com as igrejas cristãs quando percebem que nelas estão instalados conflitos crônicos, não tratados, não pacificados? Desiludem-se especialmente quando percebem a ausência da vontade de resolver os conflitos, de resolvê-los de forma cristã. Em terceiro lugar, vale a pena ser um pacificador porque os conflitos, eles bloqueiam a nossa comunhão com Deus. É isso que Jesus ensina com toda clareza neste sermão, o Sermão do Monte. Veja o que Jesus disse: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Deus não contempla nenhuma possibilidade de adoração sem que haja empenho para a resolução dos conflitos. Deus é um Deus de paz, como eu disse no início. Mas como é que eu posso aprender a viver como um pacificador? Como eu posso exercitar isso na minha vida? Algumas coisas que nós encontramos na palavra de Deus. Primeiro, você precisa viver em comunhão com o príncipe da paz. Você há de concordar comigo que ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Ninguém pode oferecer aquilo que não experimenta na sua vida. Se você não estiver em paz, se você não tiver paz no seu coração, você não vai conseguir levar a paz a nenhum lugar. Isaías, o profeta, assim escreveu: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Cultivar a comunhão com o príncipe da paz, Jesus, é o que nos dá forças para que possamos agir como pacificadores. É preciso saber onde está a fonte da nossa paz, e a fonte está em Jesus, na comunhão, na intimidade, na jornada ao lado de Jesus, no recebimento da paz que Jesus anunciou aos seus discípulos. Assim ele disse em João 14, 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. É uma promessa de Jesus, a paz para o cristão. É Ele quem nos dá essa paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas uma segunda dica, também prática: você pode ser um pacificador, pode aprender a sê-lo, delimitando as fronteiras do conflito. Quando há um desastre ecológico, nós estamos acostumados a ver isso na televisão, uma das primeiras medidas tomadas para conter esse desastre é delimitá-lo e isolá-lo, para que aquele produto não alcance outros lugares e produza uma contaminação ainda maior, ou seja, a área é delimitada. O pacificador delimita o conflito, traça os seus contornos reais, ataca somente o problema. O pacificador é alguém que gosta de clareza, de verdade e não de confusão. E para isso, alguns princípios simples são praticados pelo pacificador. Quais são esses princípios? Primeiro, escute o que o outro tem a dizer. Ninguém pacifica falando primeiro. Pior ainda, falando alto, gritando com os outros. Segundo, não traga coisas do passado para discussão. Não faça um pacote, não é, de tudo que você tem, tudo que você viveu com aquela pessoa. Não estabeleça comparações. Não seja sarcástico. Se há algo que tira o rumo da pacificação é o sarcasmo, ou seja, a atitude que demonstra que não há propósito nenhum de pacificação. Não coloque o outro contra a parede. Muitas pessoas não querem pacificar, querem humilhar, por isso colocam a outra pessoa num ponto no qual não há solução. Terceiro lugar, você se torna um pacificador enfatizando a reconciliação e não necessariamente a resolução. Reconciliação significa o restabelecimento do relacionamento, da colaboração, do convívio, da cordialidade. Reconciliação significa o fim das hostilidades. Reconciliação não implica numa resolução automática dos problemas, mas numa resolução de se iniciar uma nova etapa, de se buscar uma solução. O espírito de reconciliação impede a criação de novos problemas, e isso já é um grande passo na direção da paz. A reconciliação retoma o convívio, abre novas possibilidades de colaboração, de objetivos comuns. A reconciliação enfatiza aquilo que nos une e não aquilo que nos separa, não aquilo que nos põe em conflito. Em quarto lugar, oferecendo o melhor de si para a promoção da paz. Eu gosto muito do que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja que Paulo foi realista, ele pôs um condicionante, se possível, no que depender de vós. Mas não se concentre no se possível, se concentre no que depender de você. Nós gostamos da primeira parte para já nos esquivarmos da reconciliação. Se possível, no que depender, esteja certo que você fez todo o esforço, que você deu o melhor de você, que você está com o coração aberto para a reconciliação. Esteja certo que, se dependesse de você, o tratado de paz já estaria assinado e aquela guerra seria uma guerra do passado. Termino a nossa meditação e termino com uma pergunta para você. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? O que é que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito? Que você é, que você foi um pacificador ou um criador de discórdias, um criador de problemas?
Para ser um pacificador, não é preciso nenhum curso de diplomacia no Itamaraty, não é preciso nenhum curso de relações internacionais ou coisa semelhante. Ser um pacificador é, em primeiro lugar, ter o próprio coração pacificado por Cristo. Ou seja, as suas lutas internas são lutas conhecidas e apresentadas diante de Cristo. E é preciso deixar a paz de Cristo alcançar e chegar até as outras pessoas. Comece com pequenas atitudes, um cumprimento cordial, um sorriso honesto, um elogio verdadeiro e possível, quem sabe um telefonema ou talvez uma conversa sincera, uma conversa franca. O importante é tomar a iniciativa de sepultar o conflito, encerrar os ressentimentos, os atritos. Daqui a 10, daqui a 20 anos, talvez não faça nenhuma diferença se você venceu ou perdeu aquela discussão, se você venceu ou perdeu aquela batalha, mas fará toda a diferença se você tomou a iniciativa para encerrar aquela luta, para encerrar aquela briga inútil. Daqui a 50 anos não fará nenhuma diferença saber se você estava certo ou você estava errado. Aliás, quando a gente faz essa revisão de vida, a gente percebe quanta briga inútil, quanta atitude que não me levou a lugar nenhum. Mas fará toda a diferença na sua vida saber: eu trabalhei pela paz, eu me esforcei pela paz, eu quis a paz. Na verdade, o que faz diferença nesta vida, mas não faz só nessa vida, faz diferença na eternidade, é ser chamado filho de Deus, é ser um pacificador. Que Deus o abençoe, que você seja esse pacificador onde você estiver, para a glória de Deus. Amém.